tem ajudado. Zelando pela criança, está muito integrado. É um jovem ativista, pelo que vive a fazer, é contra a exploração, em busca desses direitos, ele vive a defender. Eu sempre digo que gratidão é dom de Deus. Quando a gente é grato, a gratidão gera gratidão. Então eu gostaria de agradecer aqui a Associação do Bairro Guarani. Continue fazendo sua doação. Você pode continuar a mudar a vida de milhares de jovens como o Pedro Henrique. Continue doando, continue acolhendo. Doe o valor que puder o ano todo pela chave Pix esperanca@unesco.org. Criança Esperança. Educação é a nossa esperança. Boa noite. Boa noite. O sudeste dos Estados Unidos atingido por uma série de tornados. Dezenas de pessoas morrem nas tempestades em 6 estados. No Brasil, o extremo sul da Bahia tem alagamentos pelo 4º dia. Em Minas, a chuva deixa mortos e milhares de desabrigados. Depois do ataque de hackers, o Ministério da Saúde diz que o Conex SUS volta a funcionar somente na semana que vem. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determina que o passaporte da vacina contra a Covid é obrigatório para quem chegar do exterior. Mais de 100 mil estudantes se preparam para a primeira fase da FUVEST, o vestibular da Universidade de São Paulo. Morre no Rio Monarco, presidente de honra da Portela e símbolo do samba. Daqui a 1 minuto e meio no Jornal Nacional. Às vezes, eu queria que essas luzes se apagassem. Queria trazer de volta o nosso brilho. Pra gente levantar a cabeça e encarar o novo com coragem. Lembrar que a luz no olhar do outro é mais importante que um coraçãozinho na tela. E respeitar o jeito que cada um é. Porque tamo junto tem que ser mais que uma hashtag. Eu sei, nem sempre as coisas são fáceis. Mas a gente tem que acreditar. Inspirar outras pessoas a acreditarem também. Nesse brilho de verdade que vem daqui, ó, de dentro da gente. Em 2022, compartilhe o seu brilho. Bradesco. Uma série de mais de 30 tornados atingiu 6 estados do sudeste dos Estados Unidos durante a noite passada. Mais de 70 pessoas morreram só no Kentucky. Um número que, segundo as autoridades, pode passar de 100. Veja agora na reportagem de Sandra Coutinho. Os tornados percorreram 365 quilômetros só no estado do Kentucky. O governador disse que nunca tinha visto tamanha devastação. We are nearing the end of the most severe tornado event in Kentucky's history. Essa foi uma das noites mais duras na história do Kentucky. A cidade de Mayfield, que tem 10 mil habitantes, foi a mais atingida. A delegacia de polícia e o quartel dos bombeiros foram destruídos. Por isso, homens da Guarda Nacional foram chamados para ajudar no socorro e na recuperação. 110 pessoas estavam nesta fábrica de velas. We got hit by a tornado and I'm trapped. Kiana era uma delas. Ela gravou um vídeo descrevendo o que estava acontecendo.
Depois, emocionada, mostrou a hora em que foi resgatada. Em Monette, no Arkansas, o tornado destruiu um asilo e deixou uma pessoa morta e 5 feridos. No estado do Illinois, o telhado deste depósito foi abaixo. Pelo menos 2 pessoas morreram e as equipes tentam encontrar os outros funcionários nos escombros. Essa mulher buscava notícias do marido. Não falo com ele desde ontem à noite. Não sabia que o prédio estava tão destruído. Estou muito preocupada. I'm worried sick. I just want to know if he's okay, Tennessee, Missouri e Mississippi também foram atingidos por tornados. O Serviço de Meteorologia recebeu relatos de 36 tornados nos 6 estados. O presidente americano disse que perder pessoas queridas assim é uma tragédia inimaginável. Joe Biden afirmou que está conversando com os governadores para enviar ajuda federal nas buscas e esforços de recuperação. Os enviados especiais Sandra Coutinho e Anderson Gásio chegaram agora há pouco ao Tennessee, um dos 6 estados atingidos pelos tornados, onde 4 pessoas morreram. Eles trazem as últimas informações ao vivo. Sandra, boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite, Elter. Boa noite a todos. Olha, o chefe da polícia da cidade de Mayfield anunciou que a cidade vai entrar em toque de recolher a partir das 7 da noite, 10 da noite, no horário de Brasília. A restrição de circulação vai durar 12 horas, para evitar que as pessoas estejam em áreas de risco durante a noite, enquanto a dimensão dos estragos ainda está sendo avaliada pelos serviços de emergência. Segundo a imprensa americana, essa série de tornados e com essa força é extremamente incomum nessa época do ano e pegou todo mundo de surpresa. Os tornados são muito mais comuns no verão. Na média, são mais de 250 no auge do verão, que é o mês de julho, e apenas 23 em dezembro. Ontem foram 100 alertas, o maior número para o mês de dezembro. O primeiro alerta de tornado foi emitido pelo Serviço Nacional de Meteorologia às 9h05 da noite de ontem, com a previsão de atingir a cidade de Mayfield às 9h30. 20 minutos depois, o aviso foi atualizado para alerta de emergência e às 9h27 o tornado atingiu Mayfield. O governador do Kentucky disse que foi à cidade hoje e que o número de mortos pode subir dos atuais 70 para pelo menos 100. A gente viu aí na reportagem um depósito que tinha 2 pessoas mortas dentro. Pois é, esse número acaba de ser corrigido para 6, ou seja, o número já está subindo. Ao menos 330 mil residências ficaram sem energia nos estados do Kentucky, Tennessee, Arkansas e Indiana. Só aqui no Tennessee, 130 mil casas ficaram sem eletricidade ao longo do dia. O presidente Joe Biden decretou estado de emergência no estado do Kentucky agora à noite para acelerar o envio de ajuda federal. E disse que manteve contato com os governadores dos estados atingidos ao longo do dia. A chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências garantiu que vai enviar suprimentos e repassar recursos financeiros para as regiões mais atingidas. O governador do Arkansas disse que o foco agora é avaliar o tamanho do estrago causado pelas tempestades, mas que isso pode levar dias. Qualquer nova informação a gente chama daqui. Elter e Ana. Combinado, Sandra, que de Nashville segue a viagem de carro para Mayfield para acompanhar a situação lá, né, Sandra? Obrigado pelas informações, boa viagem para você e para o Anderson. Bom, e aqui no Brasil já são 25 os municípios baianos que decretaram situação de emergência por causa da chuva. No sul da Bahia, a BR-101 amanheceu assim, com filas enormes de carros e caminhões que passaram a noite parados por causa da pista interditada. É que o nível do rio estava muito alto e a água cobriu a ponte sobre a rodovia na região de Eunápolis. Meu filho especial está ali dentro do carro, eu preciso ir com ele porque é mais perto para cá do que voltar para trás. A gente está aqui com fome, dormindo em carro, sinal de celular que não pega. Aqui não consegue falar com a família, a minha mulher, meu filho, só que eu morri. Técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes vistoriaram a ponte que foi liberada depois de 30 horas de interdição.
Outras cidades da região também tiveram estradas bloqueadas. Em Jucuruçu, a prefeitura e voluntários improvisaram uma ponte para facilitar o acesso à cidade. Quando as doações chegam, a população comemora. No município de Apuarema, 2 barragens se romperam. Mais de 200 pessoas ficaram desabrigadas. Em Trancoso, a ladeira que dá acesso a praias famosas parecia uma cachoeira. Hoje, com o tempo mais firme, helicópteros da Polícia Militar foram usados para fazer o resgate de pacientes em áreas isoladas. Em Itamaraju, o rio subiu mais de 6 metros e derrubou uma ponte que liga os bairros ao centro da cidade. Já essa ponte, em outro trecho da BR-101, só foi liberada no meio da tarde. O rio baixou um pouco, mas 1.700 pessoas ainda não conseguiram voltar para casa. Quem não tem para onde ir está sendo levado para abrigos. As doações para os desabrigados estão sendo trazidas aqui para a quadra dessa escola. Tudo que já chegou até agora veio dos próprios moradores da cidade e de municípios vizinhos. É que os caminhões com donativos enviados pelo governo do estado e por ONGs ficaram parados na estrada. Agora que a pista já está liberada, as doações devem começar a chegar. E tudo aqui é organizado pelos voluntários. Tudo que a gente tem aqui tá vindo de coração, sabe? 1 quilinho de um, 1 quilo de outro. Juntos somos mais e fazemos a diferença. E em Minas Gerais, mais de 10 mil pessoas tiveram que sair de casa com os temporais desta semana. A chuva foi tanta que a água transbordou nesta barragem em Crisólita, no Vale do Jequitinhonha. 30 pessoas deixaram as casas por precaução. A região é uma das mais afetadas pela chuva desta semana no estado. Em Águas Formosas, 300 famílias estão desalojadas. A chuva pegou de surpresa a Marina. Chegou rapidinho, tomou conta, como vocês podem ver, da minha casa. Já está toda rachada. Aqui é a casa da minha mãe, que tem 77 anos. Nós tivemos que levar ela para outro local, porque aqui ela não podia ficar. Pastagens foram inundadas na zona rural em Joaíma. As casas no município de Rio do Prado estão sendo abastecidas por caminhões-pipa. Helicópteros transportaram pacientes que precisam de hemodiálise, porque as estradas estão interditadas. Problemas também no leste de Minas. Em Jampruca, casas ficaram alagadas. A região registrou 2 mortes nesta semana. Enzo Souza, de 2 anos, e Paulo Sérgio Santos, de 48 anos, morreram soterrados. 31 cidades mineiras estão em situação de emergência. Pelo menos 200 pessoas fazem parte da força-tarefa de ajuda aos atingidos pela chuva no Vale do Jequitinhonha e leste do estado. Uma equipe que conta com um reforço do Centro de Comando de Segurança Pública do estado, que fica aqui em Belo Horizonte. É daqui que saem os alertas para auxiliar o trabalho de quem está em campo e também para avisar a população sobre a proximidade de novas chuvas fortes. Recebe os chamados, as ligações, recebe os alertas de meteorologia. As pessoas recebem um SMS lá dizendo a previsão, de período chuvoso para as próximas tantas horas. E assim ela pode se programar. A Caixa Econômica Federal informou que vai liberar o saque do FGTS para quem tiver sido atingido pelas enchentes na Bahia e em Minas. O dinheiro autorizado para saque será o do saldo disponível, limitado à quantia de R$ 6.220. A população poderá fazer o saque de forma digital, sem necessidade de ir a uma agência. E vamos saber agora como fica o tempo amanhã. Boa noite, Thiago Scheuer. Continua a chuva nessas regiões? Como é que fica a situação? Continua, mas já perde um pouquinho da força. Boa noite para você também, Elter, para Ana Luísa e para todo mundo. Então essa chuva vai diminuir bastante no Nordeste, no Norte de Minas. Esses lugares aí que tiveram uma semana de altos acumulados, a gente viu bem. O sistema que estava canalizando toda a umidade da Amazônia, ele está perdendo força. Por isso, todas essas instabilidades aqui nessas regiões também acabam dissipando um pouco. Depois de uma semana com muita chuva, Salvador e Itamaraju, na Bahia, devem ter um domingo aí só com 5 milímetros, o que é bem pouco. Compara aqui, Itamaraju, na quarta e na quinta, quase 500 milímetros. Mesmo a chuva diminuindo lá na Bahia, ainda tem temporais
previstos amanhã para toda essa área, principalmente em laranja, tá? Entre aqui o Amazonas e até o oeste do Paraná e também entre Minas Gerais e boa parte do Pará. Então a chuva pode vir forte, principalmente à tarde, em Palmas, Porto Velho, Brasília, Cuiabá e Campo Grande, acumulados entre 20 e 30 milímetros. Já no litoral do Nordeste, em parte do Sul, também aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, onde você vê nesse verde mais claro, aí sim aquela chuva mais passageira em pontos isolados. Tem tempo firme também, sol o dia inteiro, entre aqui o Ceará e também a Bahia e em pontos da região sul e do litoral sul paulista. E o domingo, então, vai ser mais um dia de calorão pelo país, mais ou menos como foi hoje. 30 graus lá em Goiânia, Rio com 36, 33 em São Paulo, aqui em Curitiba 32, 36 em Teresina e em Rio Branco 32 também, Elter. Rio com 36, prepare-se, Ana Luísa e todos nós. Agora, Thiago, dá para saber se tem alguma mudança aí para os próximos dias? Tem sim, viu? Vale a gente avisar aqui, porque envolve São Paulo, Rio, metade sul de Minas. Eles vão ter aí, esses estados, muita chuva a partir de segunda. Um sistema de baixa pressão vai avançar aqui, ó, de Mato Grosso do Sul até São Paulo, cruzando o Brasil. E essa baixa pressão, ela acaba levantando o ar e formando as nuvens carregadas de tempestade. Aí você vai olhar aqui que São Paulo e Rio vão ter muita chuva até quinta-feira. Começa a segunda, então, a rota da chuva. São Paulo na quarta com 35 milímetros, isso é bastante coisa. E Rio, o dia com mais chuva, deve ser lá na terça-feira com 25 milímetros. É bom a gente se preparar. Elter, Ana Luísa e todo mundo, bom domingo. Bom domingo para você também, Thiago. Obrigada. Obrigado. Mais de 100 mil estudantes vão fazer amanhã a primeira fase da FUVEST, o vestibular da Universidade de São Paulo. Em tempos de pandemia, o cursinho online preparou alunos de todos os cantos do Brasil para o maior vestibular do país. Eu estou ansiosa, não como nos outros anos, porque eu já sou um pouco calejada, né? Mas a gente sempre fica nervoso. Na véspera da FUVEST, dicas para controlar a ansiedade e encarar melhor as 5 horas de prova. Nos cursinhos com aulas presenciais, o sábado pré-prova teve os tradicionais aulões, uma oportunidade para rever algumas matérias e relaxar. Amanhã, 101 mil candidatos começam a disputa por 11.147 vagas. A USP é a maior universidade do Brasil e, segundo vários rankings, inclusive internacionais, também a melhor. Por isso, a FUVEST tem cada vez mais inscritos que vivem fora de São Paulo. E esta faculdade, a de Medicina, é a mais concorrida. O índice de concorrência aqui é de 124,8 candidatos por vaga. Gustavo veio com o pai do Piauí em busca de uma dessas vagas. É muito concorrido, mas se você se preparar bem, eu acredito que uma vaga você possa conseguir. É uma sensação única hoje estar aqui e uma sensação que me motiva muito. Marco Antônio participou do primeiro vestibular da FUVEST, isso 45 anos atrás. Se aposentou como engenheiro químico e agora quer encarar o curso de Física da USP. É sempre importante a gente voltar à parte acadêmica, voltar à escola, né? Voltar à carteira escolar, né? É importante para se sentir vivo e também para continuar aprendendo. Se não der, eu tento outra vez. Olha, a famosa cartinha para o Papai Noel, que a gente fala tanto nessa época do ano, né? Teve um significado diferente para crianças e jovens que vivem em abrigos. Uma ONG conseguiu fazer com que os pedidos delas fossem realizados. No abrigo que chamam de lar, as histórias tristes são parecidas e os afetos confortam. Neste grupo, todos têm menos de 18 anos e estão afastados da família por ordem da justiça. Nas paredes, com enfeites simples, o Natal possível. E no coração de cada um, o Natal ideal. Estou esperando dia 20, porque dia 20 eu vou ir para casa do meu irmão. Isso é uma felicidade para mim. Amo ele. Esse também é um presente de Natal. Sim. Como toda criança, essas também sempre pediram presentes em datas especiais. Mas a vida mostrou muitas vezes que não adiantava pedir. Minha mãe não tinha condições. E aqui dentro a gente não escolhe presente, a gente ganha de voluntários. Bastante roupa.
Às vezes vinha um rasgadinho aqui, outro ali, a gente costurava e avisava. Eu pedia, só que nunca vinha. Eu morava com meu pai, aí ele não tinha condições de comprar. O projeto da cartinha acolhedora foi da ONG Rede Abrigo. Nela, cada um faz o pedido que quiser. Por que você pediu esse ring light? Porque o meu sonho é ser influenciadora digital e o meu outro sonho também é ser chefe culinária. E eu quero mostrar meus pratos, postar. Pedi uma sandália, uma calça e uma caixinha de som. E tem um gloss aqui também, né? Sim, que eu gosto de gloss. Eu gosto de maquiagem. As cartinhas são endereçadas a Papai Noel. Há muito estes adolescentes não acreditam mais no bom velhinho, mas não perderam a esperança de que alguém ocupe este posto. Olá, tudo bem? Eu queria ganhar um light de tripé, né? Eu queria dizer que se eu ganhei esse presente, eu agradeço muito a pessoa que me deu e que muita gente queria ter esse presente e não tem. Esses pacotes aqui representam a generosidade de voluntários. Talvez eles nem saibam, mas o dinheiro que eles doaram se transformou em sonhos. Quem sempre ganha o presente que quer, todas as vezes que pede, talvez não entenda o valor disso. Mas aqueles que, assim como esses meninos e meninas, ganharam o direito de escolher o presente pela primeira vez, entenderão. A gente percebe que a possibilidade de poder escolher o próprio presente dá voz para elas, dá dignidade, dá identidade para elas, que não é qualquer presente, é o presente que ela quer e isso importa. E ver que isso importa para outras pessoas e não só para elas é o que muda e aumenta a autoestima delas. O presente é aberto com ansiedade. Sapato do Homem-Aranha! Sapato do Homem-Aranha! Ah, aqui está para mim! Olha! Homem-Aranha! Homem-Aranha! A chuteira chegou na hora certa. Estava precisando de uma chuteira nova? É, a minha arrebentou. Aqui foram 3 pacotes. Ai, minha caixinha de som! A maquiagem era tudo que essa menina precisava. Você não tem maquiagem? Eu não tenho nada. Eu não tenho maquiagem nenhuma. O que vem com as roupas, com o skate, com os ring lights, são doses enormes de emoção. Um sabor de conquista, porque às vezes a gente pensa que não pode ganhar, aí de repente você ganha aquilo que você queria. É um sabor maravilhoso. A consideração que eu acho que eles teve é de realizar um sonho de uma pessoa, como eu. E eu fico muito feliz por isso. Acredito que um ato simples para um pode mudar o mundo do outro. Independente de estar dentro de um acolhimento institucional, eles também são ouvidos, são queridos. Você agradece a quem? A Deus, a mim, as pessoas que vêm aqui. E eu agradeço todos os dias por ter pessoas assim no mundo. E a seguir, o Ministério da Saúde diz que o Conect SUS volta a funcionar na semana que vem. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, determina que o passaporte da vacina contra a Covid é obrigatório para quem chega do exterior. Amanhã, 10 da manhã, o Carioca já sabe. Tem esporte e tá espetacular. 12:30. Você acreditaria se eu dissesse que eu vim do futuro? X-Men. Dias de um futuro esquecido. Na temperatura máxima. Em seguida, a turma do esporte joga na arena. Acha que é só brincadeira? Errou! Se errou, já era. É competição. Logo depois, Luciano mistura tudo de bom com direito à atração internacional Now United. E é mais cedo, hein? 4 da tarde. Tô te esperando. 5:30. É Galo e Furacão na primeira final da Copa do Brasil. E ainda tem a segunda parte do Domingão para deixar o dia do jeito que o Carioca gosta. Eu tô vendo exatamente o que eu planejei na minha cabeça a minha vida toda. Ai, meu Deus, tô nervoso. Que vai mudar minha vida é o Big Brother e o estudo. Eu acho que o sonho ele envolve tudo, né? Dicionário do Vigor em inglês, cachorro rated ou dog rated? Tonight I'm going to the cachorro rated. Estamina. I'm Gil of Estamina. Juntando tudo,
Brazil of histamine is going to the incarcerated in California. Se isso aqui já era impossível, filho, agora não duvida mais de nada. Ah, como eu tô bandida. Eu quero muito chegar e conhecer a universidade, conhecer o lugar que eu vou morar. Acho que agora é o início, né, de um grande sonho. Agro, a indústria riqueza do Brasil. Pastel com caldo de cana é agro. O pastel é uma atração das feiras livres e combina muito bem com caldo de cana. Ele gera empregos e movimenta a economia de muitos setores do agro. No pastel vai farinha de trigo, óleo de soja e os ingredientes dos recheios, como o queijo, a carne, o palmito. Em várias regiões do país, pastel também combina com camarão ou carne seca. O caldo de cana é sabor de uma lavoura que tem 5 séculos de tradição no país e que faz do Brasil o líder mundial de produção. Pastel com caldo de cana é uma delícia e é agro. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Tá na Globo. Apoio Bradesco. Crédito rural para até 100% do seu orçamento. Nissan Frontier. Conforto e estabilidade com a exclusiva suspensão traseira Multilink. Chega mais. Chega mais e vem curtir os encontros musicais do Altas Horas. Eu amo vir aqui, sério, adoro, me sinto muito em casa. Na playlist, aquele mix de samba, rock, pop e sertanejo. A música popular brasileira é isso, né? Essa mistura total, uma alegria. Depois do Vai Que Cola, Altas Horas no ritmo do seu fim de ano. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo passe a exigir o passaporte vacinal de todos os viajantes que queiram entrar no país. E disse que a opção de quarentena para não vacinados cria situação de absoluto descontrole. A decisão do ministro Barroso vai valer para quem chegar por via aérea ou terrestre e entrará no lugar da portaria editada pelo Ministério da Saúde na quinta. Barroso disse que o governo Bolsonaro deve acatar sugestões da Anvisa feitas em notas técnicas enviadas à Casa Civil em novembro e determinou que só seja permitida a entrada no país de quem apresentar comprovante de vacinação contra a Covid, além de teste negativo para a Covid. O ministro estabelece que a quarentena como alternativa à vacinação só poderá ser aplicada em situação de exceção para quem não tomou vacina por motivos médicos, veio de país onde comprovadamente não haja vacina disponível em larga escala ou por razão humanitária excepcional. Na prática, a determinação do ministro Luiz Roberto Barroso começa a valer assim que o governo e a Anvisa forem notificados, o que pode ocorrer já na segunda-feira. Na avaliação do ministro Barroso, permitir a livre opção pela quarentena a quem quiser cria situação de absoluto descontrole e de consequente ineficácia da norma. Barroso cita que o Brasil é um destino turístico para festas de Réveillon e Carnaval, entre outros eventos que aumentam o número de viajantes que chegam ao país, e alertou para o risco de o Brasil virar destino de turismo anti-vacina. Ele afirma que a cada dia de não exigência de comprovantes de vacinação ou de quarentena, agrava-se o risco de contágio da população brasileira, podendo-se comprometer a efetividade do esforço de vacinação empreendido pelo próprio país. A decisão do ministro é uma resposta a uma ação da Rede Sustentabilidade que pediu que o Supremo determinasse a adoção do passaporte sanitário. As medidas anunciadas pelo governo esta semana não incluíam essa exigência. Pela determinação do governo, os viajantes não vacinados poderiam entrar no país depois de uma quarentena de 5 dias. Todos teriam que apresentar teste negativo para a Covid. A decisão de Barroso
vai entrar em vigor antes de ser julgada no plenário virtual do Supremo, entre quarta e quinta da semana que vem. E o governo ainda pode recorrer. As regras anunciadas pelo governo entrariam em vigor hoje, mas foram adiadas por causa de um ataque de hackers a sistemas do Ministério da Saúde, entre eles o Conect SUS, que emite o comprovante digital de vacinação e está fora do ar desde a madrugada de sexta. A informação ao usuário na página do Conect SUS na internet e no aplicativo de celular continua a mesma. Aguarde até 10 dias úteis para que o registro de vacina apareça. Em 19 capitais do país, o documento é exigido para o acesso a locais fechados e a eventos públicos. O Ministério da Saúde informou que a alternativa de momento é usar o comprovante de papel e sugere a quem não tem o documento que peça a segunda via no posto onde foi vacinado. Segundo o governo, o Itamaraty vai pedir aos países que recebem voos do Brasil que aceitem a carteira de vacinação de papel, enquanto a versão digital não voltar a funcionar. Mas, antes de pegar o voo, é importante confirmar se a entrada com o comprovante de papel foi liberada. O Ministério da Saúde espera que o Conect SUS volte a funcionar na semana que vem, mas ainda não informou se os dados dos usuários estão preservados. Nós procuramos o Palácio do Planalto para comentar a decisão do ministro Barroso, mas a assessoria encaminhou o pedido para o Ministério da Saúde. O Ministério não quis se manifestar. A Anvisa também não comentou a decisão. Sem doses suficientes da vacina da Janssen, secretarias estaduais de saúde estão autorizando a aplicação de outros imunizantes como reforço para quem tomou a vacina de dose única. Segundo os especialistas, a combinação de vacinas é segura e eficaz. Entre a primeira e a segunda ida ao posto de saúde, lá se vão 5 meses, até que chegou a hora do Bruno. A gente sabe que vai voltando, a vida vai tomando os trilhos de novo à medida que as pessoas vão se vacinando. Então, acho que o primeiro passo é esse, né? Uma dose a mais é uma preocupação a menos. Só que nem todo mundo que tomou a Janssen está encontrando a mesma vacina como dose adicional. Aqui na capital paulista, a prefeitura começou a aplicar no fim de novembro a vacina da Pfizer como reforço para quem recebeu a da Janssen por falta desse imunizante. E as doses da Janssen que acabaram de chegar não são suficientes para atender todas as pessoas que precisam receber a dose adicional. Por isso, a prefeitura vai continuar dando Pfizer para esse público. Outros lugares pelo país também estão oferecendo vacinas de diferentes fabricantes como resposta à demora na chegada de doses adicionais de Janssen. O estado do Espírito Santo, por exemplo, está aplicando Pfizer e AstraZeneca. A orientação do Ministério da Saúde é que o reforço da Janssen seja feito com o mesmo imunizante. Mas especialistas afirmam que os dados que a ciência tem até agora demonstram que o chamado esquema heterólogo, que é combinar vacinas diferentes, é seguro e eficaz. O imunologista da USP, Gustavo Cabral, explica que é como se cada uma das vacinas fosse um carro que leva a mesma informação para as nossas células. O carro da Pfizer e o carro da Janssen ou da AstraZeneca, a informação que vai levar é a mesma, que é a informação da proteína spike do coronavírus. Então, hoje, levando informação por um carro ou por outro, todas vão chegar em nossa célula para produzir a proteína spike do coronavírus, estimular nosso sistema imunológico para reagir contra a proteína spike. Por isso, não importa o carro que você vá, você sempre vai chegar lá com essa informação da proteína spike. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde recebeu e começou a distribuir 3.600.000 doses da Janssen. Tudo deve ser entregue aos estados nos próximos dias. Em nota, o Ministério disse que a quantidade é suficiente para aplicar a dose de reforço em todas as pessoas imunizadas com a vacina Janssen no meio deste ano. Os médicos reforçam que, seja qual for a vacina, o importante é dar a dose adicional para aumentar a proteção. Ter um leque de possibilidades, de opções,
nesse instante é fundamental, é tudo que a gente precisa. Aliás, a gente sempre disse isso, né? Vacina boa é aquela vacina que está no seu braço, então não importa a marca, importa que você tome. O governo federal comprou 38 milhões de doses da Janssen. Desse total, ainda faltam chegar ao Brasil 26 milhões de doses. O prazo vai até o fim deste mês. O laboratório disse que está negociando com o governo a data para o envio de novos lotes. Hoje, quem traz os números reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa é a Michele Barros. Boa noite, Michele. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Elter. Boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, mais de 158 mil pessoas tomaram a primeira dose da vacina, 81 mil a segunda dose ou a dose única e mais de 157 mil a dose de reforço. O total ficou em 397.167 vacinados. Passamos de 160 milhões e 200 mil brasileiros com a primeira dose da vacina. Isso equivale a 75,11% da população. Mais de 139 milhões estão com a vacinação completa, 65,31%, e mais de 20 milhões tomaram a dose de reforço, 9,55%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Agora vamos aos dados da pandemia. O Brasil registrou 126 mortes em 24 horas. Desde o início da pandemia, são 616.859 vítimas. O número de novos casos confirmados ficou em 2.843, totalizando mais de 22.185.663. A média de casos está em queda, uma redução de 22% em 2 semanas. São 7.098 casos por dia. A média de mortes também está em queda de 21%. São 179 óbitos por dia. 6 estados foram afetados indiretamente pelo ataque ao site do Ministério da Saúde e não divulgaram dados até as 8 da noite. O Distrito Federal não divulga aos fins de semana. Eles aparecem em cinza no mapa. 5 estados estão com alta na média de mortes, 5 têm estabilidade e 10 aparecem em queda. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Luísa, Elter, boa noite, bom domingo. Boa noite, bom domingo para você também, Michele. Obrigado. O pré-candidato pelo PDT à presidência da República, Ciro Gomes, esteve hoje em Vitória, no Espírito Santo, para participar da convenção estadual do partido. Ciro se encontrou com o governador Renato Casagrande, do PSB, e pediu apoio dele nas eleições do ano que vem. O ex-presidente Lula, que tem dito que só anuncia oficialmente a candidatura pelo PT em março, continuou sua viagem à Argentina e se reuniu com representantes de centrais sindicais do país. Outros partidos também já anunciaram nomes para as eleições do ano que vem, mas ainda não lançaram as pré-candidaturas oficialmente. É o caso do Avante, com André Janones, do PL, com o presidente Jair Bolsonaro, do União Brasil, com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do PSD, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Podemos, com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Alguns partidos já oficializaram pré-candidatos à presidência. O Cidadania lançou o senador Alessandro Vieira. Pelo PSDB, o governador de São Paulo, João Dória. Pelo Novo, Luiz Felipe Dávila. Pelo MDB, a senadora Simone Tebet. Amanhã, no Fantástico, mulheres denunciam serem alvo de assédio moral e sexual por um professor universitário. São relatos fortes de ex-alunas e colegas de profissão. A repórter Sônia Bride conversou com mais de uma dezena de vítimas. Esse professor agia sempre da mesma maneira, usando do poder que tinha dentro da universidade para intimidar e abusar das alunas. Ele estava com o nome Casamentos arranjados, famílias de mentira. Eu arrumo uma mulher com filho para ele ir embora, tá bom? Só mandar lá no cartório, fazer o documento, faz o passaporte e vai embora.
Uma mega operação contra traficantes de pessoas revelou novas estratégias para a entrada ilegal nos Estados Unidos. Detalhes exclusivos na nossa reportagem especial. O Fantástico tem ainda o fim de um símbolo. Tradição e glamour e palco de alguns episódios inesquecíveis. E agora, o que vai ser do Maxud Plaza? Um baita susto! Como uma adolescente presa ao ralo da piscina foi salva após 2 minutos de desespero embaixo d'água? Naquele momento não importava se o cabelo dela era bonito, se o cabelo dela era grande. Eu só queria tirar ela de lá. E o encantador Chico, um garotinho que é mesmo super. Ele teve Covid pela 2ª vez. Depois de quase 1 mês internado, ele está indo hoje para casa. É fantástico, é amanhã depois do Domingão com o Hulk. Você vai ver. A seguir, morre no Rio Monarco, símbolo do samba e presidente de honra da Portela. O Natal esse ano vai ser na sua casa, então que tal surpreender todo mundo? Experimente o Chester Perdigão Azeite e Ervas. E não esqueça, a sua compra ajuda a doar Chester para milhares de famílias. Sabe que eu até gostava do meu antigo bairro. Os sábados eram animados e os domingos legais. A praça era bem simples, mas pelo menos era nossa. Só que agora eu tô de bairro novo. Olha, tem muito mais coisa que no outro. E já posso afirmar, achei o meu lugar. Eu não acredito no que eu tô vendo. Globoplay não é lugar pra uma pobre coitada. Globoplay é um bairro de todos, até de uma snob, como você, tá? Eu prefiro ser uma snob do que uma desqualificada. Sou cancelada, morta de fome, recalcada. Confesso que eu estava com saudade dessa baixaria. Daqui ninguém me tira. Túlio descobriu tudo o que houve entre Christian e Renato. Do que você está falando? Você já vai entender, Renato. Aliás, melhor, você já vai entender, Christian dos Santos. E agora ele está pronto para desmascará-lo na frente de toda a família. Cadê seu Santiago? Tira as mãos de mim, marginal. Você acha o quê? Que você vai fazer a mesma coisa que você fez com seu irmão? Hoje, Um Lugar ao Sol. Vem aí o Star Plus Acesso Livre. Nos dias 10, 11 e 12 de dezembro, para você ver o Star Plus grátis. Vai ser maravilhoso! 3 dias para curtir séries exclusivas como Chuck, Love Victor, Dopesick e Only Murders in the Building. Fala rápido, estou enrolado na toalha. E para os fãs de esportes, temos jogos do Real Madrid, Arsenal e PSG. E o melhor da ESPN. Aproveite grátis Star Plus Acesso Livre, de 10 a 12 de dezembro. Só pelo site starplus.com. Futebol na Globo. Oferecimento Buscopan. Para cada dor, uma cor. Itaipava 100% malte. Tudo o que você sempre quis. Casas Bahia. Descontos para deixar seu Natal com tudo. Baixe o app. Itaú. O Itaú não para. Feito com você. Chevrolet Onix. Dirija para se conectar ao mundo real. E Vivo, a melhor rede móvel do Brasil preparada para o 5G. Hoje tem UFC em Las Vegas e 2 brasileiros defendem seus cinturões. Eu já comprei 2 presentes pra tu, 2. A chamada de vídeo é o jeitinho que o campeão do peso leve do UFC, Charles do Bronx, encontrou para diminuir a saudade da filha Tayla, de 4 anos, que ficou no Brasil. Te amo muito. Charles está em Las Vegas, nos Estados Unidos, onde daqui a pouco fará a primeira defesa do cinturão até 70 quilos contra o americano Dustin Poirier. Ai, pai, ai,
dia de vitória, beijo! Minha filha é minha motivação. Eu tenho tudo acordando de madrugada chamando meu nome, então isso me motiva cada vez mais querer vencer. A baiana Amanda Nunes trouxe a esposa Nina e a filha Reagan, de 1 ano, para Las Vegas. Amanda enfrenta a americana Juliana Penha e defende o cinturão do peso galo pela 6ª vez. The champion, ladies and gentlemen, Amanda Nunes! 5 anos se passaram desde a conquista do primeiro título da Amanda Nunes e ela continua quebrando recordes. Hoje é a mulher que mais venceu disputas de cinturão na organização e é a única atleta entre homens e mulheres a conquistar e a defender 2 cinturões em categorias diferentes no UFC. Além do peso galo, ela também é a campeã do peso pena. E desde a chegada da filha, lutar ganhou um novo significado. Certamente que esse é o momento mais feliz da minha vida. Minha filha e todas essas memórias que a gente está colecionando aqui. Se tiver alguma coisa algum recorde a quebrar ainda, se tiver algo a conquistar, eu vou mesmo assim seguindo, porque esse é meu trabalho. Eu vou defender até meu corpo realmente eu não estiver andando mais. Na frente! Isso! E além do Charles do Bronx e da Amanda Nunes, que defendem seus cinturões, outros 6 brasileiros estarão no UFC esta noite, que tem transmissão exclusiva do canal Combate. O resultado das lutas você vê amanhã no Esporte Espetacular, que também mostra a história de um artesão que vem fazendo a cabeça, ou melhor, os pés dos jogadores. Olá, boa noite. Ele arriscou uma mudança de vida. Quando eu comecei a fazer isso, tinha muita tiração de sarro, porque falavam, não, você vai largar sua profissão para ficar pintando tênis, sapateiro. Deu tão certo que hoje ele tem clientes famosos. Eu gostei da chuteira também, eu lembro que foi um pombo, né, tomando uma vacina, então isso foi bem legal e eu gostei bastante. Na série Artesãos, você vai ver a história do Thiago, que arrumou um jeito diferente de fazer arte. Clima de decisão na Copa do Brasil. Esperamos fazer 2 grandes jogos contra a equipe do Atlético Mineiro. A cabeça da gente agora só está pensando na final da Copa do Brasil. Toda a cobertura da final entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. É amanhã, depois do Auto Esporte. Até lá. E a Globo transmite o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil amanhã, às 5h30 da tarde. O último troféu em jogo no ano. A gente fica ansioso para que chegue logo. Procuramos focar bastante, né, nesse jogo da Copa do Brasil. Não vai ser fácil. E por não ser fácil, todo apoio é bem-vindo. Pode ser até no aeroporto em Curitiba. Já é certo que a taça será do Atlético, Mineiro ou Paranaense. 2 torcidas que mal se recuperaram das recentes comemorações. Os campeões brasileiros contra os campeões da Copa Sul-Americana. E a gente quer mais. A gente sabe que tem um adversário muito forte do outro lado, mas a gente vai se preparar ao máximo em todos os quesitos para que nós primeiro façamos uma boa partida lá em Belo Horizonte. A decisão em 2 jogos começa amanhã às 5h30 da tarde aqui no Mineirão. Expectativa de público, 60 mil pessoas. E pela primeira vez na temporada, o estádio vai receber torcida visitante. 2.300 ingressos para o Atlético Paranaense. É mais um marco para esse encontro de atléticos. O Mineiro, comandado pelo paranaense Cuca, e o Paranaense, dirigido pelo mineiro Alberto Valentim. É um cara que eu tenho um carinho, uma estima enorme, trabalhou comigo lá 2 vezes no Palmeiras. Já falei algumas vezes do carinho que um tem pelo outro, do respeito que um tem pelo outro. Nós trabalhamos juntos, fomos campeões brasileiros juntos. Em 2016, pelo Palmeiras, um era técnico, o outro auxiliar. Separados, os treinadores ganharam seus troféus este ano. Mais um segue em disputa. Só não dá para dividir. Um só que vai ganhar, né? Morreu hoje, aos 88 anos, Monarco, o mais antigo guardião do samba carioca e presidente de honra da Portela. A vida de Monarco é parte da história da música brasileira, do carnaval e da Portela.
Na majestade do samba, o compositor foi representante da mais nobre linhagem. Eu peguei a Portela em 46 para 47, Carnaval de Santos Dumont. Ali, né, eu ficava vendo aqueles bambambãs cantar o samba na roda e ficava armazenando aquilo na minha cabeça. Aí eu ainda vou fazer um samba para minha Portela. O apelido surgiu na infância. Tinha um personagem na revista que era Monaco? Que o camarada fala Monaco. Mas eu comecei a rir. Eu tinha o quê? Tinha uns 6 ou 7 anos. Esse R entrou em Oswaldo Cruz, eu não sei como. Nascido em Ildemar Diniz, Monarco escolheu samba na década de 1940, quando o estilo ainda era marginalizado. A polícia uma vez botou a gente para correr ali, naquela esquina que a gente estava cantando samba, e o sargento passou e disse, eu vou ali e volto, hein? Se encontrar essa bagunça aí, já sabem. Antes de viver de música, batalhou em outras áreas. Foi guardador de carros, contínuo, feirante e peixeiro. Mestre Monarco, grande compositor da Portela. O Puri na serrinha, da lembrança Guiomar. Olha a saia deve ver, como o vento leva. A guinada veio nos anos 1970 com a gravação de Tudo Menos Amor. Embora saiba que me tens tão grande adoração, eu sigo a ordem desta dada por meu coração. Nesse romance existem lances sensacionais, mas te dá meu amor jamais. Pra mim, era essa daí pra mim. Monarco era o mais antigo representante da velha guarda da Portela. Registrou sambas históricos que poderiam se perder no tempo por não terem sido gravados. Mas ele também era um compositor muito criativo, autor de sucessos cantados por nomes como Bete Carvalho, Paulinho da Viola, Martinho da Vila e Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho costuma dizer, pô, os velhos fizeram tudo, não deixou nada pra gente. Nessas horas que fala assim, eu vou escrever o quê? Não era tudo feito. Há 2 anos, o disco De Todos os Tempos foi indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Samba. Monarco venceu o Prêmio da Música Brasileira em 2015. O presidente de honra da Portela também recebeu o estandarte de ouro de personalidade do carnaval. Numa entrevista pouco antes da pandemia, perguntei qual verso de samba que ele considerava mais bonito. O dia se renova todo dia. Eu envelheço cada dia e cada mês. O mundo passa por mim todos os dias, enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Alvalhado. Essa estrofe é bonita. Uma das últimas entrevistas foi em setembro desse ano. A velha guarda da Portela se reuniu depois de 1 ano e meio sem cantar para o público para comemorar seus 50 anos. A pandemia afastou cada um do seu lado, mas nós estamos aí para comemorar os 50 anos, porque a velha guarda merece ser lembrada. Depois da entrevista, seu Monarco, como era respeitosamente chamado, caiu no samba na quadra da Portela. Eu fiz sambas aí que eu nem sabia que ia fazer. De repente nascer na minha cabeça. Não é pensar, não, eu vou fazer um samba falando naquilo ali. Vou fazer, não, nunca ouvi isso comigo. O coração de Zalinho, numa estrada dessa vida, eu te conheci. Eu nunca esperava fazer o sucesso que fez hoje. Outros grandes nomes da música lamentaram a morte de Monarco. Tudo o que quiseres te darei, ô flor. Eu estou profundamente triste. Perdi um grande amigo, Monarco.
A Portela tá triste, o mundo do samba tá triste. E só tenho a falar que ele fez uma missão bacana, não fez feio, cumpriu a missão dele bacana e Deus recebe. Para todos aqueles que têm um amor assim pelo samba e que sabem da importância do samba na cultura brasileira, na música brasileira, nós perdemos uma das figuras assim mais importantes dos últimos tempos. O Monarco é a história da Portela, uma pessoa íntegra, um compositor espetacular. O passado da Portela é repleto de vitória, o que nos vale a fé, que encoraja e conduz, portelense de verdade que defende Oswaldo Cruz. A cantora Marisa Monte disse numa nota que Monarco sempre foi um mestre nato, de personalidade generosa, que gostava de compartilhar seu saber e suas histórias. Um homem generoso e gentil. Um grande brasileiro. Obrigada, mestre. Você viverá eternamente. O Jornal Nacional termina aqui. Um lugar ao sol. Oferecimento Tigo 5X. Aprovado no teste de 60 mil quilômetros rodados. No capítulo anterior. Cris, por que você não atende esse troço? Espero que você escute essa mensagem. Eu tô aqui na estrada indo levar o seu Túlio. Eu não sei como, não sei de que forma, mas ele descobriu tudo, Cris. Ele sabe que você é o Cris. Levar o meu carro, eu tenho que estar em meia hora em Araras. Quanto é que você quer para me levar até lá? Desculpa, mas eu não faço esse serviço, não. E essa placa de vende aí? Quanto é que você quer por essa lata velha? Em 10 segundos, fique com o capítulo de hoje. Prepare-se. Vem aí um SUV para desafiar os melhores SUVs do mundo. Aguarde.